Olá, alunos! Sejam bem-vindos à primeira aula do minicurso sobre a forma dos atos processuais dentro do Código de Processo Civil. Nós estamos aqui estudando artigo por artigo o Código de Processo Civil e na aula de hoje nós começamos a estudar essa parte do Código de Processo Civil que trata da forma dos atos processuais. Em específico, na aula de hoje, estudaremos o artigo 188 do CPC, ok? Como de costume, nós começamos a aula lendo o dispositivo legal. Nesse caso aqui, diz o seguinte: os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, aqui é dito que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Nós veremos aqui, nesta aula, o princípio da instrumentalidade das formas. Mas, de início, eu quero fazer o seguinte com vocês. Eu quero pegar cada trecho do artigo 188 e trazer para vocês de forma bem sintetizada o que ele está dizendo, o que eu extraio de cada um desses trechos que está na tela de vocês, com 3 cores distintas. Primeiro, esse trecho que está aí em cima da tela de vocês, em amarelo, no qual é dito que os atos e termos processuais independem de forma determinada. Ora, se eles independem de forma determinada, segue-se o quê? Que, em regra, a forma é livre. Sim, em regra, a forma é livre. Não há um apego exagerado à forma processual. Perfeito? E aí continua o artigo dizendo o quê? Dizendo, salvo quando a lei expressamente a exigir. Então entendam que os atos e termos processuais, eles independem de forma determinada, salvo, exceto, quando a lei expressamente exigir uma forma determinada. Ou seja, se, em regra, a forma é livre, eu posso também dizer que, excepcionalmente, repito, excepcionalmente, a lei ela pode exigir uma forma determinada a fim de garantir maior segurança jurídica. Importante essa palavra, né? Por que a lei vai exigir uma forma específica? Vai exigir uma forma específica para garantir a segurança jurídica. Então, ok, a regra é que a forma é livre, mas excepcionalmente a lei pode exigir uma forma determinada. Perfeito. Guardado isso, nós vamos agora para a parte final desse dispositivo, na qual é dito o seguinte: considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, olha só, os atos e termos processuais, eles não dependem de forma determinada, exceto quando a lei exigir. Agora, de qualquer forma, é importante frisar que consideram-se válidos aqueles atos que, realizados de outro modo, ou seja, de um modo distinto do previsto em lei, preencham a finalidade essencial, ou seja, preencham o objetivo para o qual aquele ato ou termo processual foi praticado. Essa expressão aqui na letra C, ela indica o que para a gente? Indica que, ainda que o ato tenha sido praticado sem a exatidão da forma prevista em lei, se ele atendeu à finalidade buscada e ele não gerou prejuízo, deve-se reputá-lo como válido. Então, se aquele ato
praticado. Ele não atendeu perfeitamente a forma exigida em lei. Todavia, ele cumpriu a finalidade buscada e ele não gerou prejuízo. Deve-se reputá-lo como válido, conforme previsto aqui no artigo 188. É importante eu também ponderar aqui com vocês que vocês vão encontrar até vozes na doutrina falando o seguinte, olha, a expressão usada pelo legislador, para alguns doutrinadores, né, friso isso, para alguns doutrinadores, ela não teria sido a mais técnica, a melhor possível, né, ele não foi a melhor escolha falar que o ato é válido. Alguns doutrinadores sustentam que seria melhor se o legislador tivesse dito que aquele ato, embora viciado, produz efeitos. Tá? De qualquer forma, eu preciso ter em mente o que o legislador optou por colocar na lei, porque é isso que ele determinou. Ele determinou o quê? Ele determinou que consideram-se válidos, ainda que parcela da doutrina não goste dessa expressão válidos, foi sim o que o legislador colocou na lei. Então ele diz que consideram-se válidos esses atos que, realizados de um modo diverso da forma prescrita em lei, preencham a finalidade essencial do ato ou do termo processual. Legal. E o que é isso, professor? Isso é justamente o princípio da instrumentalidade das formas. Vejam que as formalidades do processo, elas não são um fim em si mesmas, mas sim um instrumento utilizado pelo Estado para garantir um processo justo que respeite o contraditório, a ampla defesa e os direitos e garantias das partes, evitando-se o formalismo vazio. Deixa eu riscar aqui esse O aqui, né? Sobrou um O aqui na frase. Evitando-se o formalismo vazio. Assim, não é qualquer vício que automaticamente vai gerar a nulidade. Não, não é. Só haverá nulidade quando o vício colocar em risco o próprio equilíbrio do processo. Isto é, quando gerar prejuízo a alguma das partes ou quando não permitir que o ato atinja o fim para o qual se destina. Então, se aquele ato ou termo processual atingiu o fim ao qual se destina, ele reputa-se válido, desde que não tenha gerado o quê? Prejuízo à parte, tá bom? Eu circulei aqui, né, eu destaquei em azul duas palavrinhas para vocês aí embaixo. Uma é prejuízo e a outra é fim. Por quê? Porque essas expressões prejuízo e fim ou finalidade são palavras-chave para nós entendermos isso aqui. O princípio da instrumentalidade das formas significa o quê? Veja, olha, instrumentalidade, a forma é um instrumento, não é o fim em si mesma. A forma não é um fim em si mesma, ela é um instrumento destinado a garantir um processo justo. E só será reconhecida ali a nulidade do ato se, em primeiro lugar, ele gerou prejuízo a alguém. E, em segundo lugar, se ele não atingiu o fim a que se destina. Tá bom? Trouxe para vocês um acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fala justamente a respeito disso. Aqui é dito que os atos processuais não devem ser objeto de declaração de nulidade por vício de forma se, realizados sob forma diversa da prevista em lei, atingiram a finalidade que deles se esperava ou não acarretaram prejuízo concreto àquele a quem aproveitaria a declaração de nulidade, que é aqui o princípio do pas de nullité sans griffe. Então, mais uma vez, essas duas expressõezinhas, finalidade e prejuízo. Perfeito? Então, tendo em mente o que é princípio da instrumentalidade das formas, que as formas não são um fim em si mesmo, elas são um instrumento. Tendo isso em vista,
eu quero pensar com vocês uma situação na qual seria possível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas. Eu me recordo que houve um comentário no canal de um aluno pedindo justamente situações hipotéticas. É até importante que vocês deixem os comentários, porque pode acontecer dos comentários me ajudarem a fazer uma aula melhor, a entender o que vocês buscam também e, quem sabe, aí eu poder acrescentar na aula o que está sendo buscado. Então, eu me recordo desse pedido do aluno, olha, traga situações hipotéticas. E eu digo para vocês aqui nesse caso, olha como é que é interessante, né? Não só trazer uma situação hipotética, mas eu vou trazer para vocês um julgado sobre um caso concreto, no qual se aplica o princípio da instrumentalidade das formas. Então, nós vamos pensar aqui uma situação hipotética à luz da jurisprudência, tá bom? Para deixar a aula mais completa, com mais conteúdo aqui para vocês. Então, o que aconteceu nesse caso aqui, pessoal? Aconteceu o seguinte, olha, petição inicial instruída com título diverso, vício sanável, juntada do título correto após a citação, erro material reconhecido na origem, irregularidade da inicial, não obsta a interrupção da prescrição pela citação. Então, nós temos aqui, olha, no item 1, o quê? Que a controvérsia central reside na análise da ocorrência da prescrição da pretensão executória da cédula de crédito bancário diante da juntada com a petição inicial de título extrajudicial diverso, tendo a parte exequente promovido a juntada do título correto após a citação do executado. Então, vamos lá. Vamos aqui entender o caso concreto que está sob julgamento, para, entendendo essa situação hipotética, nós podermos avançar para a conclusão do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso. O que aconteceu aqui? Aconteceu que a parte entrou com uma ação e ela tinha que trazer em anexo a essa ação um documento chamado um título executivo extrajudicial. Ela juntou o documento, mas por engano ela juntou o errado. Juntou o documento errado, anexou o documento errado no processo. E aí, o que aconteceu? Após a citação, a parte foi lá e juntou o documento certo. Então, após a citação, a parte foi lá e juntou o título executivo correto. Será que isso sanou a irregularidade inicial? Ou será que isso aí não resolveu a irregularidade inicial? Essa é a questão. Porque se for reconhecido que foi apenas uma mera irregularidade, que foi um erro material que foi sanado posteriormente, que isso não gerou prejuízo à parte contrária, se isso for reconhecido, nós teremos o quê? Que a citação realizada foi válida. E lembrem-se, pessoal, que a citação válida, ela vai trazer como consequência a interrupção da prescrição. Sim, a citação válida traz como consequência a interrupção da prescrição. Então, nós precisamos saber, será que aquela citação foi válida, mesmo que na inicial estivesse o título errado, mesmo que por engano, naquele momento embrionário, o título juntado fosse o errado? Ou será que isso é um vício que não pode ser sanado posteriormente, caso em que aquela citação inicial não teria sido válida e ela não acarretaria a interrupção da prescrição? Qual das duas conclusões será que o Superior Tribunal de Justiça adotou? O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a emenda da petição inicial, ainda que após a citação, é admitida para a juntada de documento indispensável à propositura da demanda, desde que tal diligência não implique alteração do pedido ou da causa de pedir, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais. Vamos destacar aqui?
instrumentalidade das formas. E aqui foi decidido o seguinte: no caso em tela, o acórdão recorrido reconheceu que o quantum executado e a descrição da obrigação na petição inicial correspondiam à cédula de crédito bancário correta, tendo a juntada da CCB diversa caracterizado mero erro material, não implicando alteração do pedido ou da causa de pedir, motivo pelo qual a juntada posterior do título correto não prejudicou a interrupção da prescrição operada pela citação válida. Então aqui nós temos o quê? Que aquela citação inicial ela foi válida e automaticamente, se ela foi válida, ela interrompeu a prescrição, mesmo que o título anexado à inicial inicialmente fosse um título errado. A citação válida interrompe a prescrição retroagindo à data da propositura da ação, conforme expressamente previsto no artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015, tendo a execução sido ajuizada antes do termo final do prazo prescricional trienal, contado do vencimento. A interrupção da prescrição resultou consumada de forma tempestiva, afastada a alegação de prescrição, porquanto o vício foi considerado sanável e sanado, sem alteração de pedido ou causa de pedir. A decisão do Tribunal Estadual se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. Então nós temos aqui um exemplo em que o Superior Tribunal de Justiça aplicou o princípio da instrumentalidade das formas para, afastada aquela irregularidade inicial, porque de fato houve um vício formal, foi juntado o título errado, mas afastado isso e considerando que isso não gerou prejuízo à parte, porque a parte já tinha recebido, né, o réu ali, o executado, ele já tinha recebido a petição inicial com objeto bem claro, com a causa de pedir bem clara, sem qualquer dúvida, então, quanto a pedido e causa de pedir. Esse erro inicial na juntada do título correto não gerou prejuízo. E se não gerou prejuízo e foi atingida a finalidade do ato, não haveria aqui, segundo o Superior Tribunal de Justiça, qualquer vício na juntada posterior do título correto para sanar essa irregularidade, de modo que aquela citação inicial é reputada como válida e interrompe a prescrição. Perfeito, alunos? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem, por favor, de compartilhar os vídeos, de deixar o like, de deixar os comentários e nos vemos na próxima aula.